normalmente nós vamos combater entrincheirado no lado oposto daquilo que é erro e, consequentemente, somos capazes até de destruir o que é bom em outro aspecto para preservar a fidelidade da igreja. O Senhor Jesus Cristo aqui, falando à igreja de Éfeso, nos exorta acerca dessas coisas. Acerca dessas coisas. Porque a igreja de Éfeso é a primeira das 7 igrejas em que o Apocalipse descreve, ou que Jesus fala com essas igrejas. Por que a primeira? Porque era mais próxima de Patmos, certamente era uma igreja fundamental para a expansão do reino na Ásia Menor. Lembre-se, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 19 e 20, ele descreve a maneira como ele lidou com as questões naquela cidade, diante da igreja, com a liderança e os problemas comuns daquele lugar. Necessidade da importância de uma igreja que é exemplo para outras igrejas. Primeiro ela, depois Jesus vai falando com outras igrejas na região. O interessante é que essas cartas, segundo alguns estudiosos, elas eram lidas primeiro num local determinado, depois elas eram lidas nas outras igrejas também. Porque o problema de uma igreja não necessariamente é problema apenas daquela igreja, mas pode ser problema de muitas outras igrejas também. Só que o Senhor vai tratar de cada uma dessas igrejas nos seus problemas centrais. Como é bom saber que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele cuida da igreja do Senhor, lidando com as questões essenciais dela, de cada igreja local. A igreja de Cristo, as 7 igrejas, provavelmente representa a ideia da plenitude, da completude, do número da perfeição, mas ela significa também que o Senhor Jesus, Ele compreende os problemas das igrejas locais, em cada contexto, em cada local que ela está inserida, o Senhor lida com ela e trata com ela. Mas nunca jamais transtornando a verdade, pelo contrário, combatendo a maneira pecaminosa como a igreja lida com os problemas do momento em que ela vive, trazendo a igreja de volta ao caminho de santidade. Outro aspecto importante da igreja de Éfeso, irmãos, é que a igreja de Éfeso, lá tinha, ou melhor, a cidade de Éfeso, naquele local tinha o templo dedicado a Ártemis, que era conhecida como a deusa caçadora da mitologia grega. Era essa uma realidade específica daquela cidade. Aquele templo, ele estabelecia um domínio econômico sobre toda aquela região. Dizem alguns estudiosos também que imagem dessa deusa eram encontrados arqueologicamente falando, muitos arqueólogos encontram isso através do Mediterrâneo. Naquela região do Mediterrâneo eles encontraram um imã do turismo religioso, ou melhor, havia imagens espalhadas por todo lugar, e aquelas imagens descreviam que o templo de Éfeso tinha um papel fundamental em toda aquela região, até mesmo para o turismo religioso. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ir a Juazeiro do Norte, no Ceará. E Juazeiro do Norte, onde meu pai nasceu, onde a família mora, alguma parte da minha família ainda mora lá, eu tive a oportunidade de visitar, ainda quando meus tios eram vivos, e eu lembro que ele me conduziu até o horto para conhecer o horto do Padre Cícero, e as pessoas naquela cidade e na região, elas vivem daquele turismo religioso. É uma região grande, né, conhecida ali para a região do Cariri, e até gente de fora daquela região, eles vão ali para fazer
as suas oferendas, entregar, fazer os seus votos, pagar suas promessas, coisas dessa natureza. Mas Éfeso não era apenas isso, irmãos. Éfeso também era um centro de educação. A cidade tinha uma livraria impressionante. Mas não apenas isso. Era uma cidade das artes ocultas. Era muito conhecida também por isso. Alguns vão chamar esses documentos encontrados na região como os papiros de encantamento. Se há uma cidade que a igreja localizada ali precisaria de discernimento espiritual, era a igreja em Éfeso, pela complexidade daquela cidade. Religioso, o aspecto religioso com Ártemis, o aspecto das artes ocultas e também o aspecto da educação e do conhecimento. E lembre-se que aqui Jesus Cristo, vamos voltar a um texto, no verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao ministro da palavra escreve, estas coisas, aquele que pronuncia a palavra de Deus, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É importante, quando você olha para esse texto, você vai perceber que Jesus Cristo anda no meio da igreja. Veja a linguagem, irmãos, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E esse andar do Senhor Jesus Cristo, não é, refere-se ao fato de que Ele conhece a igreja na sua essência e conhece os problemas da igreja verdadeiramente. Ele anda no meio da igreja, Ele conhece a sua igreja. É por isso que imediatamente após tal declaração, o Senhor vai dizer quais são os problemas da igreja. Mas Ele conhece tanto, irmãos, que Ele não começa tratando dos pecados da igreja de Éfeso. Ele começa mostrando as qualidades dessa igreja. Quais as qualidades dessa igreja? Primeiro, discernimento é a qualidade que Jesus vai mostrar que eles têm. Era tão necessário discernimento, Jesus mostra que discernimento era o que eles tinham. Veja, por favor, no verso 2: conheço as tuas obras, tanto do teu labor como da tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja, vocês julgaram esses homens e entenderam que eles eram falsos. Que coisa interessante, irmãos, como a nossa sociedade tão, no meio eclesiástico principalmente, é tão comum isso. Não diga que fulano ou que tal igreja não é igreja. Quem somos nós para julgarmos? Por que você diz que aquele ensinamento é falso? Quem somos nós para julgarmos? O Senhor Jesus diz daquela igreja que eles tinham uma característica importantíssima. Eles provaram, testaram se o ensino daqueles homens eram concernentes ao ensino dos apóstolos. E eles disseram: não eram, eram falsos. Na própria carta, na primeira carta de João, o autor de Apocalipse, no capítulo 4 particularmente, ele vai falar sobre os falsos mestres. E lá nesse capítulo 4 ele dá 2 crivos para você julgar
se aquele ensino vem de Deus ou não. Naquele contexto particular, ele diz assim: ora, muitos espíritos saíram pelo mundo, e ele está falando dos espíritos como sendo os falsos profetas. Logo na sequência ele diz, muitos falsos ensinamentos no meio da igreja. E aí ele diz, todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne é anátema. Esse é o espírito do anticristo. Então, quando você nega a pessoa de Cristo, com as duas naturezas na mesma pessoa, ele sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, isso é maldição. Ora, por que então nós declaramos que os testemunhos de Jeová são uma seita? Porque eles negam a divindade de Cristo. E nós não devemos ter medo de dizer isso. Não existe essa polidez bíblica. Porque é assim que você protege a igreja. É assim que você guarda o povo de Deus dos falsos ensinamentos. O Senhor está dizendo, vocês julgaram os falsos apóstolos. Diz João, então é falso. Por isso, João, com muita habilidade, diz à igreja, vocês provaram e declararam que esses apóstolos eram falsos. Numa sociedade cheia de artes ocultas, religiosidade pagã, conhecimento intelectual. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Você sabe, irmãos, que no capítulo 2, no próprio verso 6, né, ele fala desses nicolaítas, mas posteriormente, essa igreja que briga ou que se coloca contra os nicolaítas e que eles odeiam as práticas dele, que o Senhor também odeia. Vê que coisa interessante. Eles não apenas, eles amam o que o Senhor ama, eles odeiam o que o Senhor odeia. Porque amar a Deus acima de todas as coisas implica também em odiar aquilo que o Senhor odeia. Eu amo o que Ele ama e odeio o que Ele odeia. As obras dos nicolaítas são odiadas e o Senhor diz, veja, irmãos, mais uma vez no texto, as quais eu também odeio. Os nicolaítas provavelmente estão associados à descrição do texto à prática de Balaão. E o que exatamente significa isso, irmãos? Como em outra carta vai ser descrita também. Por que isso é tão importante? Porque ali foi uma estratégia de engano, e eles não caíram no engano. Como foi que Balaão fez? Balaão foi chamado por um rei para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, e ele os abençoou como Deus ordenou. Então ele percebeu que ele não conseguiria ferir Israel dessa maneira. Então o que foi que ele fez? Ele armou uma estratégia. Balaão então usou a seguinte estratégia: ele inseriu na cultura, no meio do povo, prostituição e idolatria. Como? Mulheres ímpias se relacionando com os homens de Israel, casamento misto, iniquidade. Como é interessante você ver, irmãos, tanta liderança soft na nossa geração, dizendo assim: casamento misto não é pecado, vocês são muito duros com esse ponto.
tentando enganar a nossa geração, causando no meio da igreja tanto culto idólatra. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo expressamente, tentou sorrateiramente fazê-lo. A igreja em Éfeso percebeu isso, discerniu isso e odiou isso, como Deus odiou. A nossa sociedade, irmãos, ela vive um período que eu podia chamar de imoralidade. Olha, Deus agiu como agiu com Sodoma e Gomorra. Você não tenha dúvida que o estado que nós nos encontramos não é diferente do período de Sodoma e Gomorra. A diferença é que não tem apenas Ló e sua família, é porque ele tem uma igreja ainda nesse mundo. Mas não tenha dúvida, nós vivemos um período como o de Sodoma e Gomorra. A imoralidade toma conta das nossas mentes, a pornografia por meio da internet, a imoralidade como uma virtude na sociedade, a pornografia como uma virtude na sociedade, destruindo vidas, famílias e entrando no meio da igreja. Quantos jovens envolvidos com pornografia, quantos jovens, quantos homens casados presos na imoralidade. Não discerniram a prática de Balaão, não discerniram a prática dos nicolaítas. Eles vão cedendo a isso, e quanto mais isso se realiza, mais você percebe homens efeminados, homens com trejeitos, homens que vão deixando de ser homens. A sociedade vai se tornando cada vez mais feminina. E a igreja vai sofrendo as consequências disso. Eu odeio. A igreja de Éfeso disse: nós odiamos as práticas dos nicolaítas, como o Senhor Jesus odeia. O apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 30, escrevendo à igreja, falando com a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte aos presbíteros daquela igreja: exercitem o discernimento, irmãos, porque no meio de vocês surgirão pessoas que falarão coisas perversas e vão levar discípulos com eles, vão arrastar pessoas para fora da igreja. Ele diz isso aos presbíteros: cuidado com essas pessoas dentro da igreja. Ora, irmãos, como pastor eu lido com problemas profundos de membros dessa igreja, muitos aspectos, e trato com amor, com cuidado. Nós conversamos, nós choramos juntos. Esse é um aspecto do trabalho pastoral.
Mas eu não posso tratar da mesma maneira quem tenta colocar dentro da igreja ensinamentos contrários ao Evangelho. Quantas pessoas nós tivemos que botar para fora da igreja, literalmente, porque estava ensinando falso ensino aqui dentro dessa igreja local. E que os membros dessa igreja nem podem imaginar, porque é coisa tratada dentro de um conselho. Ficam para os membros apenas a conversa de ouvir histórias de um lado e de outro, mas nem sempre de saber a verdade. Ensinamentos falsos aqui dentro. Como um que se levantou para ensinar contra a doutrina do pacto, ensinando a nova perspectiva de Paulo. Encontrei ele na porta da igreja e disse: você é bem-vindo aqui como ovelha, como bode, você não é bem-vindo aqui. Eu não permito que você ensine essas coisas às minhas ovelhas. Se você não mudar o seu coração, você não é bem-vindo aqui. Ele foi embora. Eu sei quão danoso é o falso ensino no meio da igreja. Eu tenho um jovem pastor, foi meu seminarista lá em Teresina, hoje ele pastoreia no sul do país, e esse jovem muito querido disse que ele trabalhava numa congregação, e nessa congregação chegou um indivíduo do meio pentecostal e começou a ficar lá no último banco, parecia que estava crendo na doutrina reformada, e aquele homem, quando ele percebeu, ele estava com um grupo de 3, 4 pessoas tentando conduzi-los de volta ao pentecostalismo dentro da igreja. Ele disse: pastor, quando eu percebi, ele já tinha contaminado 4 pessoas que foram embora com ele. É o que Paulo disse aos presbíteros em Éfeso: cuidado que vão surgir no meio de vocês pessoas assim. Mas eu quero exortar você que imagina que pode pensar assim: não se coloque do lado dos nicolaítas, porque esses são odiados pelo Senhor e odiados pela igreja fiel do Senhor. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Paulo escreve a Timóteo, lembra que Timóteo foi quem ficou em Éfeso, na primeira carta, no capítulo 1, verso 3 e 4, e ele diz o seguinte a Timóteo: cuidado, Timóteo, instrua esses homens, para que eles não ensinem doutrinas estranhas, não preste atenção em mitologias e genealogias sem fim. Cuidado que eles ficam apegados a essas picuinhas. E era próprio da igreja. Eu posso dizer aos irmãos que a intolerância da igreja de Éfeso era politicamente incorreta numa sociedade tão libertina quanto a de Éfeso. E o Senhor muitas vezes nos chamou para vivermos numa sociedade onde nós não podemos cair no jogo do politicamente correto. Nós não temos que tornar o púlpito oprimido pelo YouTube, achando que porque se eu falar alguma coisa, ele vai derrubar a nossa transmissão. Não importa isso, irmãos.
Nós não temos visualização para isso, mas mesmo que tivéssemos, não seria esse o problema. O que nós temos a ganhar com o dinheiro do YouTube? Nós não temos nada a não ser destruição, porque eles vão amoldando o nosso pensamento, eles vão tornando a nossa fala. Quando eu vejo pessoas com pensamentos firmes na internet dizendo, eu não vou falar tal palavra porque vão derrubar meu canal, eu vou falar tal palavra. No púlpito da igreja do Senhor, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Não é para esse fim que o Senhor nos chamou, irmãos. Perceba que o politicamente correto é um apelo numa sociedade plural. Era um apelo naquela época e é um apelo hoje também. Jesus Cristo não poupou palavras e disse, eu também odeio tal comportamento. Você vai perceber que na carta à igreja de Pérgamo, no capítulo 2, por favor, verso 14 e 15, só você entender um pouco de como se refere a essa realidade de Balaão. Pérgamo 2, 14 e 15 diz assim, Apocalipse 2, 14 e 15 diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, parece-nos que ele está se referindo exatamente aos nicolaítas, a prática moderna nicolaítas e a prática antiga de Balaão estabelecida no texto. Que ameaça, irmãos. Que arma pode se usar contra a igreja? Mas aquele que tem nas mãos as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele vê quanta bondade na igreja, mas ele percebe um pecado na igreja. Como é bom ser prescrutado pela palavra de Cristo, porque nós nunca imaginaremos, ou pensamos, ou podemos imaginar que somos perfeitos aqui. Eu tenho, portanto, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Você sabe que essa expressão, não é? J.K. Bill, no comentário dele de Apocalipse, ele analisando esse termo, ele remonta isso aos profetas do Antigo Testamento. Ele diz que essa expressão, tenho, portanto, contra ti, não é? E aí, como por exemplo, lá embaixo também, no versículo 7, particularmente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça, especialmente essa expressão, ele vai mostrar que isso está ligado diretamente à maneira como os profetas introduziam mensagens que dividiam o joio do trigo. Podemos usar essa figura, em que endureciam o coração de uns e quebrantavam o coração de outros. É por isso que, segundo J.K. Bill, comentando o texto de Isaías 6, quando disse, fala a eles para que eles não escutem, para que eles não entendam, que um dos aspectos que está sendo anunciado ali vai endurecer o coração deles e vai salvar outros. A igreja falhou na prática do primeiro amor.
Então parece claramente alguma coisa que eles haviam provado, diz o texto. Tenho, porém, contra ti, tenho, porém, contra ti, segundo o texto, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras, às práticas das primeiras obras. Agora você vai voltar para o caminho de onde você caiu, de onde você saiu. E se vocês não fizerem isso, o Senhor virá com um juízo contra a igreja de Éfeso. Ele virá, e eu vou remover, diz o texto sagrado. E aí, veja a expressão que ele utiliza, finalzinho do verso 5. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você imagina que igreja fiel, irmãos, que igreja zelosa, que igreja que discerne. Mas o Senhor vai dizer: se vocês não se arrependerem, eu virei e removerei, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependem. Se Jesus Cristo estava pronto para vir dessa forma contra a igreja de Éfeso, irmãos, e ele fez isso várias vezes nas igrejas. Por exemplo, no capítulo 2, verso 21 e 22, veja comigo, em Apocalipse, ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Dei-lhe tempo para isso. Dei-lhe tempo para que eles se arrependessem e voltassem diante do Senhor. A fórmula utilizada, irmãos, vai nos indicar claramente que não era um pecado simples, não que qualquer pecado não seja sério, mas aqui ele está falando de alguma coisa que eles praticavam e que foi abandonada por eles. Literalmente o Senhor vai se levantar contra eles. O que o Senhor vai mostrar agora é que provavelmente eles deixaram o primeiro amor, e esse primeiro amor não é necessariamente o amor à verdade, o amor às Escrituras, o amor à doutrina, até porque eles são exaltados pelo próprio Senhor por serem fiéis à palavra e discernirem as coisas. Não é necessariamente o primeiro amor no sentido, eu preciso voltar a orar mais, a ler mais a Bíblia. É claro que todos nós, no momento da vida, nós precisamos sempre retornar à nossa vida de devoção, de piedade. E quantas vezes nós nos esquecemos disso, a nossa vida nós vamos avolumando tarefas e tarefas e tarefas, e deixamos de lado a vida piedosa, de comunhão com o Senhor. Não é por causa de alguma coisa nesse sentido, irmãos. Você tem um texto interessante lá em Jeremias, no capítulo 2, verso 2 e 3. O Senhor vai lembrar Israel aqui acerca da lua de mel que eles tiveram no deserto, chamando Israel de noiva.
e que elas eram exclusivas dele. Mas aqui em Éfeso, Jesus, irmão, está repreendendo, não por causa da acusação de Jeremias contra Israel, porque nos versos 4 a 13 do capítulo 2 de Jeremias, ele vai contrastar literalmente com a prática do antigo amor e da idolatria e do adultério espiritual que Israel tinha e tinha praticado. Idolatria não é o problema na igreja de Éfeso. O Senhor percebe as causas de declínio em cada um. Eles não toleravam o erro, eles não toleravam a falsidade. Ele não encontra sintoma outro na igreja de Éfeso, irmãos. Provavelmente aqui, alguns comentaristas vão nessa direção, eles entendem esse amor, o amor por outras pessoas. O amor aqui, como descrito no texto, lembre-se, Jesus Cristo vai falar da igreja de Tiatira, veja comigo, no capítulo 2, verso 19, diz assim, acerca da igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Lembra que ele vai fazer uma associação interessante aqui. Veja a linguagem: conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço. O que ele associa aqui? Segundo o texto sagrado, durante o período de perseguição, eles demonstraram fé. Como, irmãos? Demonstrando serviço em amor. Veja o texto: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Como é que se mostra, irmãos, amor, se não for pelo serviço? Amor não é um mero sentimento. Amor é serviço. É interessante que a palavra serviço, por sinal, trabalho, ela é usada de duas maneiras no Antigo Testamento. Uma antes da queda, quando em Gênesis 2, verso 14 em diante, 15 em diante, o Senhor diz: Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, isto é, para trabalhar e guardar. E depois da queda, no capítulo 3, ele diz: expulsou o homem do jardim do Senhor, da sua presença, para fora do jardim do Éden, para cultivar, para trabalhar a terra que Deus havia amaldiçoado. Ora, agora o trabalho tem um peso. Mas essa mesma palavra hebraica é usada para culto, para o serviço a Deus. É por isso que quando Deus liberta Israel do cativeiro egípcio, nas palavras de Deus por meio de Moisés e Arão a Faraó, ele diz o seguinte: deixa o meu povo ir, para que no deserto me sirva, trabalhe para mim, me cultue. Nós vamos expressar amor, e a libertação se descreve como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando é que nós dizemos que amamos a Deus? Quando guardamos os seus mandamentos. O amor se expressa em serviço. E se expressa em serviço. Então foi o que aconteceu aqui, irmãos. É só lembrar das próprias palavras de João. Eu citei aqui em 1 João capítulo 4, quando ele discerne os falsos espíritos, mas no capítulo anterior, no verso 16 e 19, ele vai descrever o que é amor. Ele diz assim, no verso 16 e 19: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aí na sequência ele afirma: o que isso tem a ver
com a prática. Se você vê o teu irmão passando necessidade, tendo condições e não socorrê-lo, você pecou contra o Senhor. Filhinhos, não amemos apenas de palavras. Ele vai exortar a igreja. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, irmãos, no capítulo 4, verso 15 diz: falai a verdade em amor. Falai a verdade em amor. O que foi que a igreja de Éfeso fez que mereceu essa punição ou essa exortação? Foi qual o pecado que eles cometeram então? Veja como é interessante, irmãos. Uma igreja entrincheirada por causa de tantos inimigos, ela se volta para dentro dela mesma e se enche de autoproteção e suspeita do mundo. Hoje, eu não tenho nada, não entenda isso, eu não tenho nada contra armas. Você ter arma na sua casa, nem nada. O dia que eu tiver condições, eu vou adquirir uma, sem problema nenhum. Mas você vai ver hoje, os homens falam mais em se proteger com armas do que pregar o evangelho às pessoas que estão à sua volta. Nós temos tanto medo dos inimigos que estão lá fora, nós temos tanto medo das heresias, dos falsos ensinos, que nos fechamos aqui dentro e não nos importamos com as pessoas lá fora. É tão fácil nós cairmos nisso, irmãos. É tão fácil nós cairmos nisso. Como nós caímos em extremos com tanta facilidade. Você tem se importado com a salvação do seu filho? Você tem se importado com a salvação da pessoa que trabalha na sua casa? Você tem orado pela salvação das pessoas que moram perto de você? Vocês têm se importado com a vida dos outros, não para fofocar, mas para evangelizar. Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu digo isso com muito temor no meu coração, digo isso com muito temor no meu coração. Eu sei que vou ser muito mal interpretado, mas eu vou me arriscar a dizer. Há 11 anos atrás, nós começamos esse trabalho aqui. E Deus, sem que nós planejássemos isso, Deus é testemunha nossa. Sem que nós, não que nós não pensássemos, mas nunca planejamos ou estratégias para isso. O Senhor, de alguma maneira, fez da Igreja Presbiteriana da Aliança um exemplo para algumas igrejas. Eu recebo ligação de pessoas que nem pensam como eu doutrinariamente. E dizem assim: pastor, nós estamos querendo saber o que é que o senhor pensa sobre isso, porque nós vamos nos mover nessa direção. Eu já disse isso a ele e a outras pessoas: eu não quero sobre os meus ombros esse peso. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós não somos apenas algo fechado em nós mesmos. Nós sempre somos exemplo para os outros.
Nós não podemos apenas pensar aqui, nós nos entrincheiramos para defender a fé, mas nós precisamos ser exemplo de amor aos que estão lá fora. E nós temos falhado, pecado contra o Senhor. Ontem nós tivemos o evangelismo entre os idosos e as pessoas envolvidas com drogas em uma determinada clínica aqui em Aldeia. Nós passamos a manhã e parte da tarde naquela região, pregando o Evangelho de Cristo. E nós percebemos o pouquíssimo envolvimento da igreja nessas coisas. Nós temos algo para fazer mais importante do que isso. Desculpas que nós usamos. Porque temos pecado contra o Senhor, irmãos. Porque se não mudarmos, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, virá e dirá à igreja presbiteriana da aliança, a igreja do Senhor, e dirá: eu tenho contra ti. Que tens deixado o primeiro amor. E a promessa nos mostra, irmãos, como nós podemos vencer. E ele diz o seguinte no final do texto: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esse Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o Senhor que anda no meio da igreja. Sabe o que foi que ele fez, irmãos? O seu Pai, o Deus, primeira pessoa da Trindade, o Deus triuno, colocou querubim e uma espada flamejante. E eles, esse Senhor da igreja, atravessou os querubins, o fogo das espadas, o corte das espadas. Ele adentrou e teve acesso à árvore da vida. Ele penetrou além do véu. Diz as Escrituras: é por ele que nós vamos vencer. E a igreja repete as obras do seu Redentor, porque ele é o vencedor, ele é o conquistador, ele é o que venceu. A expressão utilizada no texto diz mais: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E diz mais, ele diz, esse Senhor diz ao vencedor: esse é o vencedor, Jesus Cristo. Nós podemos, por meio da obra de Cristo, por meio da obra do Senhor, vencer os pecados, vencer, irmãos, as nossas faltas, e nós provaremos da eternidade com Ele. As promessas são eternas para a igreja do Senhor. Você conhece, nos nossos dias, existe um grupo de igrejas emergentes, e que tem um movimento no meio desses movimentos chamado Seeker Sensitive.
Em inglês, a tradução seria sensível ao interessado. São igrejas da nossa geração, principalmente, como mega igrejas, irmãos. Aqui existem nos Estados Unidos, no Brasil, mega igrejas, que são tratadas em conceitos mercadológicos, procura atrair adeptos, atento a uma enorme gama de gostos. Você então faz uma pesquisa para saber o que cada um quer, qual o interesse de cada um. E tenta se adequar a essa sociedade consumista, terrivelmente consumista. Só que a mensagem do Evangelho que nós ouvimos aqui, irmãos, nos ajuda a entender se nós estamos tentando encher as nossas igrejas com pessoas que venham reduzir a versão genuína do Evangelho e que não tenham o verdadeiro compromisso de seguir a Cristo no caminho da cruz. Nós estamos... Esses movimentos buscam exatamente... Por isso o Evangelho vai sendo deformado, porque cada um vai adequando a sua vida aos seus desejos. E o Evangelho vai transformando, vai sendo transformado, não vai transformando os homens, mas ele vai sendo transformado. Se nós não colocarmos pedra de tropeço, o que é isso, irmãos? Se nós não apresentarmos o Evangelho como ele é, nós não teremos uma igreja fiel, comprometida com a doutrina e com a salvação dos pecadores. Comprometida com a doutrina e com a salvação dos pecadores. Mas deixa eu encerrar dizendo, como uma igreja que experimentou a graça de Deus e seu poder passa a ser repreendida como a igreja de Éfeso foi. Por que existe essa distinção entre... Por que é tão preocupante a falta de amor com falta de evangelismo? Vocês vivem o Evangelho para fim de tornar o nome do Senhor conhecido? Esposa, você é submissa ao seu marido com o propósito de adornar o Evangelho, para que ele seja conhecido. Marido, você ama a sua esposa para que o mundo conheça o Evangelho de Cristo? Qual o propósito? Nós vivemos em unidade para quê? Diz Jesus na oração sacerdotal. O mundo saberá que o Senhor é o nosso Deus quando nós vivemos em comunhão. Por quê? Para que você faz tudo o que você faz? Se não for para a glória de Deus e para adornar o Evangelho de Cristo, para torná-lo conhecido dos homens. Então deixa eu encerrar. Jesus Cristo chegou a Pedro, o apóstolo, antes da tentação, e disse que ele iria tentá-lo, que ele ia ser tentado por Satanás, mas o Senhor ia preservá-lo. Então Pedro começa a debater com o Senhor, dizendo que jamais aconteceria isso. Então no diálogo o Senhor diz assim a Pedro: Pedro, tu me amas.
mais do que todos estes aqui. Pedro, tu me amas mais do que todos estes aqui. É a pergunta que precisa ecoar nessa manhã no seu coração. Tu me amas mais do que todos estes aqui. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós, como Tua igreja nessa manhã do Teu santo dia. Ensina-nos, Senhor Deus, ensina-nos a amar a Tua palavra e termos discernimento nesse mundo caído, sem amarmos, ó Deus, sem deixar de amar ao Senhor, tornando conhecido o Teu Evangelho entre os homens, servindo uns aos outros, socorrendo uns aos outros, para que o Senhor seja conhecido, para que os homens sejam salvos e a glória do Senhor manifestada no nosso meio. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos porque temos quebrado os Teus mandamentos.